Meus irmãos queridos, nós iremos compartilhar um texto hoje e, embora sendo algo em uma temática que eu não sou tão acostumado a pregar com base em temas, mas fazendo exposições bíblicas, eu gosto muito de fazer exposição. Mas essa exposição, embora sendo temática, ela será uma exposição bíblica, e tão somente bíblica do texto. Mas eu quero introduzir com um tema, algo que nós estamos vivenciando dentro de uma perspectiva dessa série de mensagens a respeito de consolo e esperança, e onde nós podemos nos confortar. Eu acredito que nós podemos encontrar consolo, esperança em uma vida de perseverança. Mas o que é perseverança? Há muitas coisas que podem transmitir um conceito de perseverança. Mas o melhor conceito de perseverança, na minha concepção, é manter-se firme diante de uma esperança. É ter a plena convicção de algo que será dado e que você caminha de acordo com essa visão santa. Quando olhamos para as Escrituras, a palavra do Senhor nos ensina acerca da perseverança. Ela nos ensina a perseverar na fé, a ter a plena convicção de quem é o Senhor Deus, de como Ele faz todas as coisas e, portanto, descansar nele. Não é à toa que quando nós lemos Mateus, no capítulo número 6, no versículo número 35, o Senhor Jesus vai dizer assim, em relação à ansiedade da vida, quando alguns buscam muitos prazeres em outras coisas, Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Persevere no Senhor, tenha fé nele, confiança nele, porque Ele diz, Ele vai dar para você muito mais, ou além dessas coisas que você espera, as bênçãos dele são maiores. Nós somos ensinados a perseverar numa fé, mesmo que as circunstâncias sejam completamente adversas. A continuar crendo, mesmo que diante dos nossos olhos, aparentemente parece que não há soluções. Continuar crendo de que Deus ainda permanece o mesmo e que a sua graça permanece da mesma forma. Somos ensinados nas Escrituras Sagradas a permanecer, a ter uma perseverança em oração. Algo tão triste no nosso tempo que nós não temos. Há uma perseverança de comunhão com o Senhor através de uma comunhão santa, em oração, em busca pelo Senhor, em uma conversa diária diante dEle. A palavra do Senhor não apenas nos exorta, mas determina: orai sem cessar, persevere. O próprio Senhor Jesus nos instrui, nos ensina em Mateus capítulo 7, no versículo número 7, Ele diz assim: buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, persevere, busque, lute, vai em oração. Um dos textos de perseverança de oração que mais chama a minha atenção é uma parábola que a sociedade bíblica colocou como uma parábola do juiz iníquo, mas ele colocou o título errado, porque a parábola não fala do juiz iníquo. Em Lucas capítulo 18, no versículo 1, o Senhor Jesus vai contar uma parábola de orar sempre e jamais esmorecer, ter uma vida de perseverança diante de quem Deus é, e isso através de uma vida de oração. Ao lermos as cartas do Apocalipse, as 7 cartas direcionadas às igrejas da Ásia Menor, ao final delas sempre aparece ao vencedor ou o vencedor. Aquele que perseverar até o fim, aquele que continuar crendo até o fim, esse receberá a coroa da glória, esse receberá o triunfo, esse será glorificado, esse viverá uma vida de exultação diante do Senhor Deus. Uma vida de perseverança. Mas a perseverança não está contida em algo apenas terreno, de bênçãos aqui nesse tempo,
Mas a perseverança que nós somos instruídos na palavra do Senhor é olhar para algo eterno, além dos nossos olhos. E quando falo de perseverança, um personagem me chama a atenção nas Escrituras. Um homem perseverante. Um homem que lutou muito tempo e permaneceu firme por muitos anos para receber a sua promessa. Às vezes, conhecido em alguns textos, ou pelo menos em um específico. Mas aqui mostrado como esse homem perseverou no Senhor, em seguir ao Senhor, e por isso desfrutou das bênçãos extraordinárias de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, no capítulo de número 14. Nós iremos ler do versículo 6 ao versículo 15. Josué, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 15. A palavra do nosso Deus assim nos diz: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desprezaram o povo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como me prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra para Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os despossar, como prometeu. Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. O contexto desse texto mostra Israel já às portas de conquistar todo o território pelo qual o Senhor havia prometido. Começa então as distribuições das terras para as tribos. E nesse tempo levanta então Calebe e diz: opa, tem uma promessa para mim. Mas antes, percebam o contexto histórico dessa passagem e desse servo Josué na condução do povo. Ele não é apenas qualquer servo, ele é aquele que substituiu o maior líder de Israel em todo o tempo, que até hoje no meio dos judeus ele é lembrado. Moisés, o grande homem da lei, o grande amigo de Deus, o homem que conversou com o Senhor de maneira face a face, que ouviu do Senhor Deus a sua lei, que recebeu do Senhor Deus em suas mãos as tábuas da sua lei, da sua justiça, que teve o dever de conduzir o povo na saída do Egito, foi um homem que trouxe a redenção para Israel, instrumento de Deus. Agora, Moisés já está morto,
porque desobedeceu ao Senhor. Ao invés de voltar-se para a rocha e dizer, sai a água, ele fere a rocha 2 vezes. O que o autor de Hebreus vai dizer, que ele feriu o próprio Cristo Jesus. O Senhor então não permite que Moisés entre na terra prometida, mas que ele sobe em cima do monte e observa a terra distante. Mas lá ele não vai pisar os pés. Mas ele tinha que preparar alguém, ele tinha que preparar um servo que caminhou com ele, chamado Josué. Esse jovem, ainda no início do seu ministério, tinha então que conduzir um povo com mais de 2 milhões de pessoas no meio do deserto, até a conquista da terra prometida. Eles tinham que passar ainda o Jordão e assim entrar nas terras. Assim o povo começa a caminhar. E se você ler o texto, você percebe que Josué caminha no temor do Senhor, na confiança no Senhor, na condução do Senhor, mas enfrenta grandes e grandes desafios. Há muitas batalhas para serem vencidas, há muitas guerras para serem vencidas, até que o povo se encontrasse em paz. Depois de todas essas batalhas, enfrentando reis poderosos, muito mais poderosos que Israel, Deus então chega e dá paz ao povo, e agora eles podem sonhar e planejar dentro da terra prometida, e ele começa então a distribuir as terras. Então aparece a figura de Caleb, aquele servo do Senhor, que no passado permaneceu firme, confiante em quem Deus era. Aquele servo do passado, que há muito tempo, enquanto outros desobedeceram ao Senhor, desconfiaram do agir de Deus, permaneceu firme, porque resolveu perseverar no Senhor Deus. Algumas coisas aqui dentro desse texto me chamam a atenção, que eu quero compartilhar com os irmãos. E hoje vou ser bem presbiteriano. Nós vamos ver 3 quesitos aqui. O primeiro, aqueles que perseveram servir ao Senhor, que permanecem em servir ao Senhor Deus, caminham segundo a promessa de Deus. Observe, por favor, mais uma vez, o versículo de número 1 até o versículo de número 9. Enquanto eu vou narrando, vai passando os seus olhos diante do texto. Enquanto Josué estava distribuindo uma terra, fazendo com que as nações fossem transmitidas, Judá para um lado, Benjamim para o outro, e todas as terras sendo ministradas, dadas por herança, aparece então Caleb dizendo, opa, peraí, tem uma promessa para mim. Há 40 anos atrás, quando Moisés me enviou para Cades Barneia, eu fui lá, com mais 12, eu e mais 11, você lembra, Josué? Estávamos juntos, eu e você. Eu, você, mais 10, que hoje não está entre nós, porque faleceu no deserto. Nesse tempo, nós fomos lá, Deus nos mostrou a terra, uma terra, Josué, que manava leite e mel, uma terra belíssima. Nós trouxemos de lá um cacho de uva carregado por 2 homens, e contamos tudo para Moisés, dizemos, Moisés, a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra de fato, aquilo que Deus prometeu, mana leite e mel, é maravilhoso. Olha o fruto dessa terra, Moisés. Jamais passaremos fome, jamais passaremos sede. Deus tem o melhor para nós, Moisés. Moisés se anima. Só que levanta outros 10 e diz, mas lá tem gigantes. Lá tem homens bravos. Lá tem homens de guerra. Diante dos seus olhos, nós não passávamos como gafanhotos. O tamanho deles, homens preparados desde a infância para enfrentar grandes exércitos, nós não temos condição nenhuma para enfrentá-lo, então Deus está nos enviando para lá, para sermos mortos por eles. Josué e Caleb naquele tempo dizem assim, não, eia, avante, Deus é conosco, Ele prometeu, Ele vai cumprir, vamos, a vitória é certa. Mas o povo preferiu escutar os 10, e por causa dos 10, Israel caminhou 40 anos no deserto, sofrendo, enquanto os homens de 18 anos para cima não fossem todos mortos, a não ser Josué e Caleb. E se você olhou o texto, 40 anos, Josué caminhou no deserto. Mas qual era a sua convicção? De permanecer caminhando
de não rejeitar o Senhor Deus, de não blasfemar contra o Senhor, de não ir contra o Senhor, ele diz: Deus tem uma promessa para mim. Deus tem algo maravilhoso para mim, por isso eu vou perseverar em seguir ao meu Senhor. Versículo 8 e versículo 9, o texto nos diz: mas meus irmãos que subiam comigo desesperaram um povo, eu porém perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Notem que mesmo obedecendo ao Senhor, mesmo perseverando diante do Senhor Deus, mesmo crendo no Senhor, mesmo confiando na sua promessa de que aquela terra que ele pôs os pés seria dele, ele não ficou isento de passar 40 anos no deserto. Ele não foi isento de passar 40 anos em sofrimento junto com o seu povo. Escassez de água, passando fome, comendo maná, sem poder plantar, sem ter muitas vezes onde recobrar a sua face, mas caminhando sempre dizendo: Deus tem uma promessa para mim, eu vou servi-lo, mesmo que o meu último dia, eu tenho certeza que pisarei na minha terra, porque eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o meu Senhor, Ele permanece para todo sempre o mesmo. É assim que Caleb caminhou, é assim que Caleb foi, mesmo diante das dificuldades, ele perseverou em seguir ao Senhor, porque ele sabia da grande promessa de Deus. Além disso, o texto vai nos mostrar que aqueles que resolvem perseverar no Senhor Deus, eles são renovados para continuar caminhando até que a promessa de Deus se cumpra. Observe o versículo 10 até o versículo de número 12. Enquanto vou narrando, os irmãos podem ir percebendo o que o texto vai dizendo. Caleb volta para Josué e diz: Josué, a promessa do Senhor foi há 45 anos atrás. Hoje eu já sou de 85 anos. Cansado. Caminhando 40 anos no deserto. Desculpe o termo, comendo o pão que o diabo amassou. Sofrendo coisas que talvez eu não deveria sofrer, porque eu perseverei em servir ao Senhor. Mas junto com o meu povo fui condenado a viver 40 anos no meio do deserto. Mas Josué, minha esperança não acabou. Eu sou de 85 anos. E o meu vigor é o mesmo quando o Senhor me fez a promessa no passado. Quando eu ouvi que eu herdaria essa terra, eu caminhei, mesmo sem saber quanto tempo iria possuí-la. Mas eu caminhei firme todos os dias e hoje. Enquanto eu estou vendo nós na terra, a minha terra bem próximo, hoje a minha idade de 85 anos, o meu vigor é o mesmo do que no passado. Certamente, a força de uma pessoa de 40 anos é completamente diferente de uma pessoa de 85 anos. O vigor de uma pessoa de 40 anos é totalmente inferior ou superior ao vigor de uma pessoa de 80 anos. Embora hoje a juventude, eu me incluo nela, parece que nós vivemos com 85 anos. E algumas pessoas de 85 anos parecem que têm 40 e poucos anos. Falo isso do vô da Samara, tem 82, 84, 83 anos. Vô da Samara, se bater um vento, o vento leva. Tão magro que é o cidadão. Mas tem uma esperteza para subir num cavalo que só Jesus na causa. Com o arreio, demora uns 10 minutos. Ele sem arreio nem nada, ele só dá um pulo e está lá em cima. Eu falo, mas que velho bruto. E eu fico me olhando e falo assim, eu não vou conseguir chegar nesse vigor aos 83 anos. Quantos de nós estamos cansados?
Eu tenho quase a convicção de que nós não temos pessoas aqui, talvez de 85 anos aqui agora no templo. Mas quantos de nós já desistimos de muitas coisas, ainda sendo novos? Quantos de nós já reclamamos da nossa falta de força, da nossa falta de coragem, da nossa canseira, em perseverar em servir ao Senhor? Em continuar firme dentro da promessa de Deus. Josué diz assim: eu estou pronto. O meu vigor é renovado em Deus, porque eu perseverei em servir ao Senhor. E eu tenho a plena certeza que Deus renovará as minhas forças. Sabe por quê, Moisés? Porque eu tenho a mesma força para ir para a batalha agora e para voltar dela. Porque quem vai estar comigo é o meu Deus. Quem vai fazer com que eu seja renovado é o Senhor Deus. E olha a convicção deste homem. Veja no versículo número 12. O texto diz: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os despossar, como prometeu. Notem que Josué está dizendo: ainda há gigantes lá, ainda há homens poderosos lá, ainda há Anak, o maior deles, mas Deus está comigo. Eu estou pronto para ir para a batalha, eu vou despossá-los, eu vou assumir a terra, porque ela é minha, porque Deus me prometeu. Eu posso estar com 85 anos, mas a terra, ela será minha, porque Deus me prometeu. Porque eu perseverei em servir, porque eu tenho a plena convicção de quem é o meu Deus. E quando nós vamos para o versículo 13 ao versículo 15, nós chegamos a um ponto também importante, que aqueles que perseveram no Senhor Deus, desfrutam de suas ricas promessas. Aqui eu vou ler. O texto diz: Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué lhe deu aquilo que Deus havia lhe prometido. E Calebe foi com toda a sua força, com todo o seu vigor, aos 85 anos. E possuiu a terra que Deus havia lhe prometido. Ele herdou aquilo que Deus preservou para ele. Quando eu olho para um texto como esse, eu olho para nossas vidas enquanto crentes em Cristo. Quantas vezes nós desistimos das promessas e sonhos que o Senhor tem para nós? Quantas vezes, diante das dificuldades, pessoas desistem dos seus casamentos? Quantas pessoas desistem dos seus filhos? Quantas pessoas desistem da vida? Porque acham que sofrer, mesmo que seja dolorido, intenso, por um tempo, é algo tão difícil. Mesmo que a nossa fé nos mostre que a promessa do Senhor está perto a ser cumprida, e que o Senhor tem bênçãos para a família, para a nossa vida, nós desistimos rápido demais. Calebe andou 40 anos no meio do deserto, fazendo tenda, desmontando tenda, sendo guiado sem saber para onde ia, enfrentando batalhas tão sangrentas.
ajudando outros homens a conquistar a sua terra, enquanto ele ainda não tinha a sua. Mas ele caminhou porque ele sabia que Deus tinha algo extraordinário para ele. Ele perseverou em confiar no Senhor Deus. Meu amado irmão, em nome de Jesus, tenha perseverança no Senhor. Confie no Senhor, para que você possa experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. Não há como não fazermos associação do deserto, da peregrinação e da terra prometida com o céu, com a eternidade. Nós estamos neste mundo peregrinando, fazendo tendas, desmontando tendas, sendo guiado por Deus por um tempo, por outro tempo, enfrentando tribulações, guerras, angústias, em todo o tempo. Mas nós caminhamos mediante uma promessa. A eternidade está ali. Cristo nos prometeu uma casa. Cristo nos prometeu morada. Cristo nos prometeu descanso. E por isso, eu persevero. Por isso, as lutas não podem roubar de mim a fé que eu tenho nele. Os medos do tempo não podem roubar aquilo que está guardado em Cristo. Por isso, eu caminho, mesmo chorando às vezes, mesmo lutando às vezes, mesmo sangrando, mas eu caminho vendo, Deus tem uma promessa para mim, e a sua promessa vai se cumprir, e logo eu estarei com o meu Redentor para todo sempre. Essa é a minha confiança, essa é a minha segurança, é nisso que eu encontro consolo. Ah, quantos agora em Israel e em Hamas gostariam de ouvir essa palavra dizendo, persevere no Senhor, porque você vai encontrar descanso nele. Ah, persevere no Senhor nos dias maus, porque eles virão. Igreja, ouça, em nome de Jesus. Não olhe simplesmente para o que está acontecendo lá, como se nada fizesse conosco aqui. Isso vai chegar a nós. E quantos de nós permaneceremos firmes no Senhor diante do deserto, do Calvário, da dor, do sofrimento, e permaneceremos firmes dizendo, eu amo o Senhor, eu sirvo ao Senhor, mesmo que seja difícil. Quantos vão abandonar a fé? Quantos que vão dizer aqui, levantar as suas mãos e dizer, aleluia, louvado seja o Senhor, pelos lábios, mas não com o seu coração? Porque diante das tribulações, da perseverança, esquecem do Senhor. Pelo contrário, não é? Quando tem lutas, é nos momentos que nós mais buscamos. É tão engraçado, me permita falar assim. Receber ligações de pessoas dizendo, pastor, eu estou sofrendo, ore por mim, estou passando por grandes crises, grandes tribulações. E eu digo para a pessoa mesmo, vamos orar. E pastor, eu faço uma promessa para o Senhor e diante de Deus. Não faça isso. Não, mas eu faço. Eu vou sair dessa tribulação e não vou mais faltar à igreja. Pastor, estou passando uma crise financeira. Mesmo, irmão. Pastor, ore por mim, para que Deus possa me ajudar a vencer essa crise financeira. E eu prometo ao Senhor e diante de Deus que eu serei fiel aos dízimos e às ofertas. Irmão, não faça isso. Por que eu falo? Porque você é mentiroso, você não vai. É só nós recebemos a bênção do Senhor e nós nos afastamos dele. É só recebemos as respostas de orações que nós nos afastamos dele. Mas depois nós vemos como cachorrinhos, com o rabo entre as pernas, voltando diante do Senhor e dizendo, ah, Senhor, eu quero servir ao Senhor, venha. Traz sobre mim a tua misericórdia, me ajuda. Ah, Senhor, eu vou ser um servo melhor. Ah, Senhor. Irmãos, nós precisamos ser perseverantes em servir ao Senhor. Porque se nós não formos perseverantes em servir ao Senhor, nós não seremos vencedores. E não receberemos a coroa de glória. Muitos vão ficar pelo caminho, porque não perseveraram.
Serviram ao Senhor apenas de boca, mas não de coração. Se você quer receber o consolo do Senhor Deus sobre a sua vida, persevere em servir ao Senhor. Lute consigo mesmo, para que a murmuração, a preguiça e a falta de vontade não te afaste do Senhor, mas para que você tenha o desejo de todos os dias servi-lo, mesmo que a sua peregrinação dure 40, 50, 60 anos. Mas caminhe confiante na promessa do Senhor. Para concluir, um exemplo de perseverança, eu sei que eu já trouxe muitas vezes isso aqui na igreja. De uma mulher de oração, que orou pelo seu filho 40 anos, 38 anos. Seu filho mais devasso de todos os homens. Frequentador dos prostíbulos do seu tempo. Homem ruim, perverso, que se vivesse diante de nós, certamente nós teríamos como conselho, qualquer outra pessoa, dificuldade de recebê-lo como um membro da igreja. Desconfiaríamos da sua vida. Mas Mônica, serva do Senhor, orou 38 anos para o seu filho, para que Deus transformasse o seu coração, e ela perseverou em oração todos os dias. Deus transformou a vida de Agostinho. Ele se tornou Agostinho de Hipona, o maior teólogo, depois de Paulo, da igreja. Onde os seus ensinos são extraordinários, às vezes difíceis de ler, mas são profundos. Portanto, se você quer experimentar o extraordinário de Deus ainda neste mundo, persevere em oração e em servir ao Senhor em todo o tempo, para que você e eu possamos experimentar o extraordinário que vem das mãos do nosso Deus.